A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Disciplina na Igreja. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Corpo de Cristo. Origem, natureza e vocação da igreja no mundo. E na lição de hoje, lição de número 8, comentaremos a lição que tem como tema a disciplina na igreja. O texto áureo encontra-se em Hebreus capítulo 12, versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando, por ele, fores repreendido. Verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Hebreus, capítulo 12, dos versículos 5 ao versículo de número 13. Então vamos iniciar nossa lição de número 8. A disciplina na igreja. Pois bem, meus amados irmãos, nesta lição vamos tratar de um tema pouco falado nas nossas igrejas, nas nossas congregações. Você certamente, se for relembrar, rememorar as mensagens, os ensinos que vocês ouviram, certamente você vai ter que demorar um pouquinho até puxar lá no fundo da memória quando que foi falado sobre o tema disciplina na igreja. É um tema que não é comentado. E isso reflete na igreja da atualidade. Por isso a igreja está conforme está. Não precisamos nem aqui estar comentando de dizer como está a igreja, não só no Brasil, mas em muitos outros países. Por quê? Porque deixou-se de ter disciplina. E isso é muito fácil de ser verificado, meu irmão, no mundo informatizado, onde a tecnologia diminuiu as distâncias, a comunicação agora acontece de forma rápida, simultânea, ao vivo, online, em tempo real. Então, quando nós acessamos as nossas redes sociais, nós vemos como a moral cristã ela está baixa. A moral cristã ela está baixa. Os escândalos, dia após dia, ele parece fazer parte da ordem do dia. E o ruim, meu irmão, não é apenas vermos acontecer os escândalos, não. O ruim não é nem isso, mas saber que nada acontecerá com essas pessoas que escandalizam o evangelho, que escandalizam a igreja, porque aqui nós estamos falando de pessoas, membros de igrejas. Não há disciplina para elas. Então, diante disto, nós hoje estamos diante deste tema, que é uma disciplina bíblica. Isso tem que ficar bem claro. A disciplina cristã, com o tema da nossa lição, a disciplina na igreja, ela faz parte de uma disciplina bíblica. Portanto, como ela sendo parte de uma disciplina bíblica, ela tem uma natureza. Ela tem um propósito, e é justamente nisso que nós vamos focar. Porque se a doutrina de disciplina na igreja, ela é uma doutrina bíblica, a questão disciplinar, ela não se encontra na esfera de uma preferência pessoal. Ela não se encontra numa esfera que depende das circunstâncias. Não, meu irmão. A disciplina bíblica é algo muito sério e não pode de forma alguma ser relativizada, sem que isso traga graves consequências para a igreja.
Então é um tema, meu irmão, que faz necessário comentarmos, que faz necessário trazermos para podermos compreender a boa correção do Senhor. Porque conforme fala o nosso texto da leitura bíblica em classe, qual pai que não corrige ao filho a que ama? E Deus nos corrige. Então, meu irmão, essa breve introdução a gente está trazendo aqui para mostrar que o assunto é vasto. Os irmãos que têm acesso ao livro de apoio, ele corre em paralelo com a lição, entretanto, ele está indo mais a fundo, se os irmãos forem perceber. A lição eu achei muito resumida quando está tratando desse tema. O texto do autor no livro de apoio está bem melhor no meu sentido, no meu modo de ver, vamos falar assim. A lição ela está muito simplória, no sentido de não ir a fundo no tema desse domingo. Deveria ter mais perspicácia na elaboração dos itens. Então, em virtude disto, especificamente neste domingo, e talvez possa acontecer em outros sim, nós vamos seguir a linha do autor, do roteiro do livro. Por quê? Porque a gente entende que vai trazer melhores subsídios para os irmãos. Então, o que nós vamos falar está na lição. Entretanto, como nós fazemos de costume de separar lições em tópicos e sair comentando os tópicos, hoje nós vamos seguir uma linha diversa para trazer aos irmãos o tema de forma clara, de forma precisa, para que nós possamos compreender e estarmos alicerçados para entendermos a grandiosidade que é esta disciplina bíblica, que é a disciplina na igreja. Então nós devemos entender isso. E, entretanto, quando vamos já comentando sobre esse tema de disciplina, nós devemos entender no primeiro ponto aqui que nós queremos deixar isso de forma clara, que disciplina ela não tem, meu irmão, um sentido negativo. A disciplina ela não tem um sentido repulsivo, é um sentido totalmente inverso, até porque a palavra disciplina ela vem da mesma origem da palavra que originou a palavra discípulo, que originou a palavra aprendiz. Então nós temos que entender de antemão que o alvo da verdadeira disciplina é ajudar o crente a ser um bom discípulo. E quando nós vamos ver as Sagradas Escrituras, nós compreendemos que todo bom discípulo de Jesus, ele deve ser amigo da disciplina. E a aplicação da disciplina, ela pode ser em forma de advertência pessoal. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Então a disciplina ela tem também o caráter de advertência, pessoal, é aplicação. Ela também pode ser uma visitação acompanhada. 1 Coríntios 4, de versículo 19 a 21. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão?
Então aqui está mostrando uma visitação acompanhada, ou seja, Paulo ia ter com aquelas pessoas para que elas fossem restauradas, restabelecida a verdadeira comunhão. Então a aplicação da disciplina ela pode ser advertência pessoal, visitação acompanhada, ela também pode ser aplicada numa advertência pública. Isto está em 1 Timóteo capítulo 5 e o versículo 20, assim nos diz a palavra do Senhor: quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, é uma advertência pública. E tem outras formas de aplicação da disciplina, meu irmão. Nós não vamos ler todos os textos, mas vamos deixar referência para os irmãos. Ela pode ser uma comunicação escrita, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 a 10. Ela é uma exortação pessoal, Gálatas 6, versículo 1. Ela pode ser uma suspensão, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tito, capítulo 3, versículo 1. E ela também pode ser uma exclusão do rol de membros. Mateus 18, versículo 17. Considera-o como gentil e publicano, a palavra do Senhor diz. Foi Jesus que falou. Ou seja, exclusão do rol de membros. E neste caso, o ato da exclusão da igreja é apenas uma expressão visível que o Senhor da igreja já fez. Jesus que fez isso aqui. Ele que falou a forma que deveria ser tratado. Então, meu irmão, quando não há prática da disciplina, o testemunho cristão da igreja ele é enfraquecido. Então, diante disto, nós temos que buscar o caminho bíblico para que a disciplina não desapareça da vida da igreja. E aqui, meu irmão, disciplina não é sinônimo de castração, como nós falamos, mas de restauração. Porque a disciplina ela não visa matar o faltoso, mas tratá-lo de forma adequada. Tão logo termine o processo de correção, o crente, agora restaurado, ele volta à comunhão. E isso que deve ser entendido, meu irmão. A gente sabe quando fala de punição, de disciplina, de conserto, de palavras que vêm a restaurar, e isso pareça, muitas vezes, até causar uma certa repulsa. É por isso a palavra de Deus, ela nos fala. Conforme está na nossa leitura bíblica em classe, Hebreus capítulo 12, versículo 11. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, ou seja, não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitado por ela. Então, as pessoas elas não querem ouvir sobre punição, porque não é agradável. E, principalmente para essa geração atual. Nem se presta bem ao cristianismo moderno, ao cristianismo liberal, esse cristianismo agora que estão tentando colocar na mente das pessoas como se fosse o evangelho do verdadeiro amor de Deus. E vivemos nessa época, é uma época de tolerância. E muitas vezes ouvimos que Deus é amor, mas raramente que ele é justo. Então a frouxidão, meu irmão, na disciplina da igreja cristã, ela resulta na rejeição do ensino bíblico de que Deus, ele pune o mal. E essa frouxidão é causada pela falha em entender a justiça e pela falta de conhecimento a respeito de Deus e de sua personalidade. E no meio cristão, o que acontece? Há essa tendência de fazer vista grossa para certas práticas e comportamentos pecaminosos. Deixar as coisas como elas estão virou sinônimo de demonstrar empatia. Tudo é validado em nome do amor. É assim que ensinam, é assim que estão pregando, é assim que estão ensinando e não tem disciplina na igreja, não tem correção para que as pessoas sigam o verdadeiro evangelho.
E nós devemos levar em conta o amor e a santidade de Deus. O autor fala sobre isso na lição. E a Bíblia, quando a Bíblia fala que Deus é amor, que é quando o João está escrevendo ali a sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, esse texto é usado. E muitas vezes é usado para validar todo tipo de prática onde supostamente é amor. Assim o texto é lido de trás para frente. Como é que se lê? O amor é Deus. Em outras palavras, tudo é permitido e válido se há amor. Não é isto na nossa atualidade que está se ensinando, que está ensinando em igrejas, em escola. Se há amor, tudo é permitido. Onde tudo é permitido e é válido, amor é permitido. E o mundo está aí andando e desandando. Contudo, meu irmão, no texto bíblico, a expressão Deus é amor, ali é uma figura de linguagem conhecida como metonímia, onde se toma o abstrato pelo concreto ou o concreto pelo abstrato. Eu tenho que entender, eu tenho que ler e entender. Então, Deus é amor. É fato. A Bíblia não fala que Deus é amor? Deus é amor. Mas o amor nunca será Deus. Sabe por quê? Porque gramaticalmente o amor aparece como um dos atributos de Deus. Assim como a santidade não é um atributo de Deus, Deus é santo. A justiça é um atributo de Deus? É, porque Deus é justo. Deus não é definido apenas por um de seus atributos, pois ele possui muitos atributos, e o amor é apenas um deles. Então o amor, meu irmão, ele não pode ser usado como justificativa para validar qualquer comportamento pecaminoso. Não pode. Por quê? Porque Deus é amor? É um atributo de Deus, mas Deus é justo. Deus é santo. São atributos de Deus. E ele tem, meu irmão, esses atributos em concordância um com o outro. Quem é santo, Deus está usando de benevolência, está usando de amor, mas ao rebelde, o que anda em dissoluções, em bebedices, adultérios, fornicações, pecados, a severidade de Deus virá. Porque a palavra de Deus nos fala em Romanos capítulo 11, versículo 22. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, você também será cortado. É claro que aqui está fazendo aquela demonstração figurativa entre o Israel e os gentios, mas aqui está mostrando de forma clara que Deus ele age com bondade, mas Deus também ele age com severidade. E a severidade dele é com quem? Com os que caíram. Ou seja, com os que estão fora dos seus caminhos, estão trilhando caminhos diversos daquele que foi traçado por Deus. Então, essa desculpa de dizer onde há amor, onde há virtude, tudo é permitido, cuidado, isso não é amor, isso não é amor, isso aí pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de amor. E é óbvio que aqui nós estamos falando do amor de Deus, porque Deus ama o que é puro, santo, que tem bom caráter. É isso que Deus manifesta o seu amor para com o homem. Então o amor, meu irmão, ele não é um Deus em nome de quem todo sentimento deve ser validado. Não. O problema dessa cultura é que criaram um Deus que atende pelo nome de amor e em nome de quem tudo é permitido. E neste aspecto o lema torna-se: se há amor, então vai em frente. Não é de forma nenhuma esse tipo de amor que se refere o texto bíblico. O verdadeiro amor, ele não valida o pecado.
O verdadeiro amor, aquele que emana da cruz, cobre multidão de pecados, mas não legaliza o pecado. Quando alguém invoca o amor para validar um comportamento notadamente pecaminoso, essa pessoa mostra que desconhece os fundamentos da teologia bíblica. Deus é amor, mas também Ele é um Deus santo. Ele também é um Deus justo. Então, meu irmão, eu tenho que entender que os atributos de Deus andam em concordância um para com os outros. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo. Então, meu irmão, tudo tem que andar em concordância. Por isso a importância da disciplina na igreja, meu irmão. E na igreja é justamente isto que nós estamos querendo mostrar para os irmãos de como deve ser feito. Porque quando nenhuma atitude é tomada diante de um pecado cometido, a santidade de Deus ela é afrontada. E neste caso não é a expressão de um amor cristão, mas eu tenho que entender que isso aqui é uma manifestação de complacência humana. A atitude tem que ser tomada. O pecado foi cometido, a santidade de Deus foi afrontada. Então, meu amado irmão, o amor cristão ele se manifesta não com a complacência humana, mas com a correção, com a disciplina, porque isto, meu irmão, é uma coisa grave. É uma coisa grave. O erro tem que ser corrigido. O errante, o que fez e cometeu a falha, tem que ser conscientizado do seu erro se não reconheceu. Entretanto, se a pessoa errou, chegou ao conhecimento da igreja, aquela pessoa confessou o seu pecado, se arrependeu, pediu perdão à igreja, a Deus, ela vai ser reingressada novamente. A disciplina, meu irmão, ela tem vários níveis. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 18, versículo 5 e diante. Ela tem um caráter pessoal. A pessoa vai lá e vê a pessoa faltosa, fala com ela para que ela se conserte. Se ela não se consertar, aquela pessoa vai mais uma vez, mas agora leva 2 ou 3 testemunhas. Observe agora que teve a repreensão pessoal, a repreensão com testemunha. Se mesmo assim aquela pessoa não quis ouvir, a situação é levada a público, ou seja, levada à igreja. Se a pessoa mesmo assim não quis ouvir, porque quando a pessoa chega justamente nessa fase, é porque certamente não tem correção. Ela não quer ser corrigida, ela não quer ser restaurada. E o que acontece? Acontece a exclusão. E foi o que Jesus falou. Assim nos diz a palavra de Deus, para nós entendermos o que eu estou falando aqui. É Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante. Olha aqui. Repreensão pessoal. Se o seu irmão peca contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Repreensão pessoal particular. Você foi lá e falou que seu irmão está pecando, pecou. Mas ele não ouviu. Então, o que acontece mais? Se ele não ouvir, leve ainda você 1 ou 2 pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Ou seja, agora levou a uma questão, não agora repressão pessoal, mas com testemunhas. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você. O 17 agora. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Jesus estava falando da igreja. Não estava falando de parede, de estrutura, mas pessoas, corpo de Cristo. Leve à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, levou para a igreja, ele não mesmo assim não quis. Então vai para o 4º nível, que é a exclusão. Observe que a disciplina ela tem níveis.
Ou seja, você está no particular, o irmão pecou, está em pecado, você foi lá, repreendeu o irmão se consertou, se ajeitou, tomou jeito, pediu perdão, agora está recluído novamente, morreu, meu irmão, a conversa ali, acabou. Acabou. Por quê? Porque a pessoa, ela se consertou do seu, reconheceu o seu erro. Observe que nem toda a disciplina é a que leva o conhecimento da igreja, meu irmão. Nem tudo a igreja vai ser levado ao conhecimento. É claro que depende do nível de interação que aquela pessoa tem na comunidade. Por isso Paulo, quando falou, se um presbítero pecar, repreenda ele na presença de todos. Por quê? Porque ele exerce a liderança na frente da igreja. A disciplina ela acontece em níveis. E dependendo da pessoa, a repreensão ela vem ou de forma pessoal, ou de forma com testemunha, ou perante a igreja. E se não vier, vai ser pela exclusão. E exclusão, quando nós falamos exclusão, não é que a pessoa está proibida de ir para a igreja, não. Ela perdeu a comunhão com os santos, ou seja, ela vai ir para a igreja, mas vai estar fora da comunhão dos santos. Jesus falou, ela se tornou um gentil, um publicano, ou seja, um descrente. Está indo para a igreja, é um descrente. Mas descrente vai para a igreja? Vai. Jesus falou, dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. E quando vai haver essa separação? No fim dos tempos. Então, na igreja tem todo tipo de pessoa. Tem crente salvo e tem pessoas ali que não são salvas. Jesus também falou sobre isso. O reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que quando lançada, puxa-se pareia e vem todo tipo de peixe. E quando está ali à beira da água, o que faz? Pega os peixes bons, separa de um lado e o outro lança fora. Mas quando vai ser isso? No fim dos tempos. Dentro da igreja tem todo tipo de pessoa, e é justamente isso que a disciplina, meu irmão, traz para que o crente verdadeiro, o trigo, o peixe bom, ele venha a ser corrigido. E a correção, ela tem um aspecto tão didático que ela não corrige apenas aquele que está sendo tratado para ser restaurado, como também as pessoas que estão vendo, porque aprendem pelo exemplo. E isso acontece, nós que temos irmãos, você que foi criado com irmãos ou irmãs em sua casa, quando você via seu pai repreendendo um dos seus irmãos, uma das suas irmãs, você aprendia que aquilo ali estava errado. Por quê? Porque a correção ela é didática tanto para a pessoa que está sendo consertada, restaurada, quanto para aquelas que estão vendo e que estão presenciando. Então eu devo entender isso. Então isso tem que ficar claro. A repreensão ela tem seus níveis. Quando o pecado traz escândalo para a igreja, a situação, meu irmão, é a restauração, a confissão, a igreja. Por quê? Porque trouxe escândalo para a igreja. Então a gente tem que saber ver as situações que vai levar a pessoa ou a um gabinete pastoral, ou a situação elevada da igreja. E normalmente a situação nas igrejas dos irmãos certamente é assim, na minha é assim. O que acontece? Quando a situação é uma situação simples, vamos falar assim, simples no sentido de foi confessado o pecado, a pessoa reconheceu, aparentemente ela pede perdão, se arrepende, ela é restabelecida. Isso pode acontecer no gabinete pastoral? Pode sim. Mas se a pessoa ela exerce uma liderança, vamos supor, o dirigente da escola dominical foi pego em uma falha que talvez possa ter trazido escândalo. Certamente, o tratamento que deveria acontecer não deveria ser apenas no gabinete pastoral, mas no rol dos seus liderados, porque aquele dirigente ele exerce ou exercia liderança perante alguns irmãos da igreja, ou seja, os professores, os secretários. Então a repreensão aconteceria justamente neste círculo.
para que sirva de exemplo para os outros. Mas um aluno pecou. Seu erro veio a público, se confessou seu pecado, se arrependeu, está agora reinserido novamente, está perdoado. O gabinete pastoral já sanou isto. Agora um pastor pecou, a situação é levada à igreja, porque foi isso que Paulo falou. O dirigente da igreja, o que exerce o ministério de liderança na igreja, ele pecou. Paulo fala, repreende-o na presença de todos, para que os outros vejam e temam. Por quê? Porque ele exerce liderança sobre a igreja. Observe que é pelo grau. Por isso a Bíblia fala, a quem mais é dado, mais é cobrado. É a Bíblia, meu irmão, que fala isso. Então, eu tenho que entender isso e compreender que é assim que acontece, meu irmão. Então, meus amados irmãos, o autor também vai falar na lição e no livro ele fala que um fermento, um pouco de fermento, ele pode levedar toda a massa. Porque quando não há disciplina, o pecado prolifera-se com incrível rapidez. Algo de que precisamos levar em conta quando tratamos da disciplina na igreja é a questão do poder de contaminação do pecado. E Paulo fala sobre isso justamente quando ele está escrevendo aos Coríntios, que tem ali um jovem que está coabitando, está em um relacionamento íntimo com a madrasta, ou seja, com a mulher do próprio pai. E Paulo fala justamente da indiferença da liderança da igreja ali em Coríntio, que não tomou nenhuma atitude de um caso que não era um caso simplório, um caso simples, é um caso grave, meu irmão. E o apóstolo destacou o mal que isso iria causar. Por isso ele fala, 1 Coríntios capítulo 5, ali os versículos 6 a 8, ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está usando a figura do fermento para mostrar que é uma coisa ruim. Não é que o fermento seja ruim, mas ele está dizendo que um pouquinho de fermento, a massa cresce, a massa incha. Assim acontece com o pecado. Então isso é o suficiente para se proliferar. Então, meu irmão, que possamos entender e compreender que enquanto o indivíduo ele é o único responsável pelo seu pecado, enquanto ninguém mais souber, ele é o responsável pelo seu pecado, porque é pecado encoberto, pecado que está escondido. Mas, se for revelado à igreja, o corpo também se torna responsável por ele. É o que está acontecendo aqui. O pecado não estava encoberto, a igreja estava vendo, estava à luz do dia e a igreja não tomou atitude. Paulo repreende a igreja. Observe que Paulo não foi nem repreender o indivíduo, mas ele repreende a igreja. E a mesma coisa Cristo fez quando usa João para escrever as cartas ali que Cristo direciona às igrejas ali no Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3. Jesus direciona a liderança da igreja, a igreja. Estava tendo pecado nas igrejas, em algumas das, e Jesus repreende a igreja. Então, meu irmão, quando o pecado ele é tolerado, ele contaminará os outros. Então, em uma igreja, há pessoas que não têm uma compreensão moral e espiritual clara e estabelecida. A sua concepção, muitas vezes, ela é formada pelo ambiente em que vive, principalmente pela igreja que pertence. Quando se une a uma igreja cristã, imagine, o novo convertido agora está na igreja cristã. De um modo geral, eles são completamente ignorantes das coisas, é um neófito na fé, não compreende muitas coisas, está no leite espiritual. Eles talvez entrem na igreja com os pensamentos mais elevados sobre os membros da igreja, vivendo inteiramente para Deus. Mas então, ele vê, agora, aquele antigo ali, aquele cristão antigo, velho cristão, ele está fracassando em coisas
que eu mesmo me superei nisto. Depois de muita luta e sacrifício, eu não cometo mais esse pecado. E essa pessoa está nessa prática. Aí o que acontece? Eles olham e começam a pensar. Estes são cristãos antigos. E se eles podem se permitir fazer tais coisas, por que eu deveria lutar tanto para me livrar delas? Não posso ser um bom cristão de qualquer maneira? E assim, meu irmão, o bom entendimento moral e espiritual que foi obtido através da salvação, ele é rebaixado, ele é destruído. Por quê? Porque os pecadinhos que os crentes antigos causam, que muitas vezes a liderança sabe, não trata, vai levedando a massa, vai proliferando, vai crescendo. A disciplina, como eu falei anteriormente, ela serve não apenas para restaurar o que está sendo restabelecido ao rol da comunhão, mas aqueles que estão presenciando e vendo. Então temos que entender isto, meu irmão. Então esta lição, meu irmão, a gente tem que ficar bem claro, como eu falei no início, quero encerrar desta forma, que não é promover uma caça às bruxas e muito menos fazer uma apologia a um modelo de disciplina castradora, de exclusão. Não, não é isso não. O objetivo é buscar o padrão bíblico para um viver santo. E é justamente nesse aspecto, nosso modelo de vida santa deve ser sempre a Bíblia, a palavra de Deus. E ela afirma com todas as letras, Hebreus 12:6, o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Então assim, meus irmãos, estamos encerrando a lição de número 8. Comentamos a lição que tem como tema a disciplina na igreja. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.